não só sobrevive da produção rural dele, como ele disse que é o principal, é a unidade básica, é onde nós começamos tudo. Que sem atividade rural, não se tem atividade industrial, não se tem atividade nenhuma outra. Porque principalmente o Brasil, que é um país essencialmente agrícola, tá certo? Vamos dizer, sempre disseram que é o celeiro do mundo e nós estamos caminhando a largos passos para realmente isso acontecer. Agora, isso precisa ter um equilíbrio. Não pode ser na agressividade como estava sendo feito e não pode também liberar totalmente isso. Mas isso eu acredito que esse novo Código Rural, esse novo Código Florestal, ele vem muito a fazer com que isso fique num certo equilíbrio. Pelo menos essa é a minha visão, Joaquim, que eu estou tendo, não sei qual que é a visão do Joaquim. Bom, isso tem uma história um pouquinho mais comprida. Imagino. Na realidade é o seguinte, houve um Código Florestal de 1965, né, que não foi bem aplicado e, evidentemente, no decorrer dos anos todos, o nosso legislador foi criando novas leis, regulamentos e parágrafos e normas, etc. e tal, tornando a legislação florestal totalmente inaplicável e, por outro lado, absolutamente draconiana. Então, existem aí parâmetros na legislação ambiental que simplesmente inviabiliza a produção rural. Entendeu? Então, essa falta de bom senso, essa demagogia e de algum ângulo que você consiga enxergar o aspecto ideológico imposto aí pelo radicalismo ambiental, etc., levou o país a uma encruzilhada, né, em que se colocou de um lado a agricultura e a pecuária e de outro lado o meio ambiente, o que é um erro extremo. Nós não estamos aqui... Um brigando com o outro, absolutamente, né? O produtor... Caminhar juntos. Exatamente. O produtor rural, ele não é e nunca foi contra o meio ambiente. Pelo contrário, ele depende do meio ambiente para sobreviver. Se ele não tiver uma boa terra, uma terra bem aguada, enfim, se ele não contar com a natureza, ele não produz nada. Então, é um absurdo, né, se pretender jogar a agricultura contra o meio ambiente. Esse é o primeiro erro crasso que existiu e que hoje, fruto do entendimento, do consenso, da democracia que levou o Congresso todo a discutir com a sociedade esse assunto, muito já se esclareceu e muito se avançou nessa direção. Mas eu acho que a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ela foi infeliz em muitas colocações e atitudes dela, porque ao invés de mostrar isso, ela promovia a discórdia, a senadora Cátia Abreu. Muitas colocações dela foi muito infeliz nisso aí. Bom, Edmo, realmente a gente eu não me considero assim em condições de um pré-julgamento, especialmente de uma líder rural, etc., que pode ter tido os seus erros, mas sem dúvida teve os seus acertos também. Com certeza. O que a gente está procurando dizer é que essa legislação ambiental, como diz o doutor Sebastião, ela precisa do equilíbrio e do uso do bom senso, né? Por exemplo, quando a sociedade toda e a imprensa mal informada informa mal, dizendo, por exemplo, do desmatamento, que a Amazônia, que não sei o quê, aquela coisa toda, e tentando jogar isso na expansão de fronteira agrícola, jogando isso então nos ombros do pecuarista e do agricultor, é uma mentira. Ontem, inclusive, teve uma notícia de que o Pará reduziu em 100% o estado do Pará o desmatamento e Tocantins, e especialmente Mato Grosso, aumentou em 20%. Exatamente. Então, eu queria só informar o seu telespectador, primeiro o seguinte: o que ocorre na Amazônia, de um modo geral, nesse desmatamento ilegal, né, na Amazônia, não é feito por produtor rural, não é feito por fazendeiro, por proprietário rural que tem o que perder e responde pela sua propriedade e pelos seus atos. É a indústria da madeira. Isso é a indústria da madeira, é o grileiro, tá certo? É o bandido, é o traficante de madeira, né? E é falta de Estado, é falta de governo, porque se o Brasil se preocupasse em olhar as suas fronteiras, nós não teríamos lá nos rios nossos de divisa verdadeiros
Corredores de madeira flutuante, indo para o exterior. A céu aberto. Exatamente. Por que o governo não vê isso e deixa a imprensa ficar noticiando que a culpa é do agropecuarista, que a culpa é da expansão de fronteira agrícola? Porque não é interesse ao contrário, dele. Exato. E ao contrário, eu queria esclarecer isso também. E não obstante tudo que se diz de desmatamento, o Brasil tem 80% da Amazônia preservada hoje. Tudo isso que se falou, desmatou-se 20% da Amazônia. Nós temos 61% do território nacional intacto. E somos grandes produtores rurais, primeiro lugar em uma série de grãos, eu não vou aqui me estender por causa do programa, tem o seu... Mas, na realidade, falta informação. Um país, eu quero saber qual o país do mundo que tem 61% da sua área preservada. Que tem uma floresta como a Amazônia, que representa 50% do território nacional, com 80% de floresta preservada. Qual país do mundo tem isso? Agora, querem fazer do Brasil o quê? Terra de índio? Não, nós temos que respeitar os nossos índios, mas aqui é terra de gente civilizada. Isso é um dado importante. Nós estamos caminhando já para o fim do programa. O papo, quando pega, já estamos no fim do programa, viu? 1 hora de programa, parece que é brincadeira. O Joaquim falou um negócio importante. Nós Sem dúvida, o Joaquim é muito antenado nas coisas, ele tem uma posição muito clara, ele fala tudo de uma maneira muito... Meus parabéns pelo seu programa, tá realmente... Você é muito claro nisso, você traz muitas informações que a gente não tem, isso que você está dizendo. Mas rapidamente, vocês como produtores, nós estamos falando em fiscalização, nós estamos falando em segurança. E essas invasões de terra, Sebastião, como é que protege lá a sua área? Como é que está acontecendo isso? Ora, na nossa região não tivemos nenhum problema desse tipo, não. Eu acho que ele é melhor para falar disso que eu. Então vai, Joaquim. Eu vou te dar um dado. Você sabe qual é um dos maiores desmatadores da Amazônia? O MST. Tá certo? O MST não tem personalidade jurídica, tá certo? Não é dono de coisa nenhuma, não tem CGC. É sustentado pelo governo? Exatamente, é um dos maiores depredadores da Amazônia. Você sabe por quê que o produtor rural, uma das razões que ele não se interessa em se arvorar nesse desmatamento ilegal na Amazônia? A qualidade da terra. Está provado que se você desbravar a grande parte da floresta amazônica, não é terra agricultável, não tem produto. Nem para pasto. Exatamente. Não serve nem para pasto. Não, partes sim, e partes não. Mas e na microárea, quer dizer, na sua fazenda, na fazenda do Dr. Sebastião, o agricultor de uma maneira geral? Olha, aqui vamos nos ater agora à região, você está perguntando, regionalmente eu posso te dizer o seguinte, aqui há alguns anos nós temos feito um trabalho, não só com a agroindústria canavieira, mas com fornecedores de cana, com produtores rurais, nas APPs. Nós recuperamos aqui, doutor Sebastião, a maioria das APPs, todas elas estão replantadas. E a mata ciliar? Exatamente, a mata ciliar, a APP é a mata ciliar. E fizemos isso na bitola de 30 metros, e não de 15, como agora está se prevendo, tá certo? Então nós temos na região mais área de APP do que requisitado pelo novo código que deve ser aprovado hoje, tá certo? Então foi feito um trabalho conscientemente de preservação dos leitos, de água, etc. e tal. O grande absurdo que a gente está recebendo goela abaixo é a questão da reserva legal. Eu quero só dar um dado que é importante que vocês tenham em mente o seguinte, como que o agricultor, o produtor rural, que foi incentivado em décadas passadas a aumentar a sua produção, inclusive com financiamentos oficiais pelo governo federal, né? Houve um chamamento para aumentar a produção rural de grãos, de alimentação, né? E o produtor atendeu esse chamamento, plantou, né? A sua área é produtiva hoje, em função desse chamamento, desse estímulo que ele recebeu, né? Como que hoje o legislador quer que ele arranque essa produção de alimentos, arroz, feijão, milho, soja, cana, café, laranja, etc., arranque isso e deixe lá o mato crescer em 20% dessa área. Será que os 190 milhões de brasileiros que devem ser alimentados, os 7 bilhões de seres humanos na face da Terra que devem ser alimentados,
vão ser alimentados por esse mato dos 20% a menos da área produzida? Essa o programa acabou. Era a maior coisa que eu queria falar. Principalmente o sujeito compra uma área, a área inteira dele é essa, lhe é permitido fazer isso e de repente não lhe é mais permitido fazer isso e alguém tem que compensar esse cara, compensar. Enfim, terminamos, doutor Sebastião, muito obrigado pela presença. Joaquim, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é super ocupado, Sebastião também não tem tempo para nada. Nós vamos voltar nesse assunto, hein? Eu vou te ligar, Sebastião, eu vou ligar para vocês. Sem dúvida. Nós vamos voltar para falar aqui, porque merece mais tempo especialmente depois que o código for aprovado, aí nós vamos abordar com mais importância. Ah, sim, já com essas delineações, né? com essas novas exigências aí, etc. Com muito prazer, viu, Sebastião? Muito obrigado. Foi um privilégio estar aqui. Muito obrigado. Semana que vem nós vamos receber o juiz corregedor de Araraquara, Dr. José Roberto Liberal, e também Dr. Arnaldo Halpern, da área da construção civil. Tenham todos uma boa noite. Oferecimento: Side Empreendimentos, desde 1959 acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão. Pinguim Grill, Unimed Ribeirão Preto e Ribeirão Shopping, 30 anos, sempre muito mais. Que neste ano você ganhe o presente dos seus sonhos. Esse é o nosso desejo para você e para a sua família. Que todos nós possamos concretizar, com a ajuda de Deus, todos os nossos desejos. Fashion Bazar, edição especial, edição de luxo. As melhores marcas com os melhores preços. Dia 10 de dezembro no Restaurante Bar S.A. Coach, Uncle K, Jorge Bischoff, Ópera Rock, João Brigadeiro, Carmin, John, Cavaleira, Três Marias, Maria Surtô, Saques Bolsas, Território S.A. Fashion Bazar, dia 10 de dezembro, Restaurante Bar S.A. Entrada franca. Quer saber o que a Conexão Brasil irá oferecer aos seus passageiros que irão à Disney? 13 noites de hospedagem dentro do Complexo Disney, área VIP para assistir ao show de fogos em Epcot, mega festa com os personagens Disney, passeio de limusine, micareta, tour de compras, médico 24 horas durante toda a viagem, tesoureiro para menores desacompanhados, acompanhamento da viagem pelos pais via internet e muito mais. Venha nos visitar e surpreenda-se. Conexão Brasil e você, juntos no mesmo sonho. Transforme seu site em uma ferramenta de negócios. Conheça os serviços de marketing digital da Mago Web. Links patrocinados, gerenciamento de redes sociais, otimização de sites e muito mais.